Bom, vamos então lá, queridos, tá? Vamos para a nossa reflexão. Romanos 7, capítulo 7, versículo 6. Só o versículo 6, tá? Nós vamos ler. O texto diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, queridos. Nós vamos trabalhar esse texto hoje. Nós trabalhamos, estamos estudando os versículos 5 e 6, viu? Nós estudamos os 5 já, todinho. E aí, essa ministração está gravada, está na internet. A gente não vai fazer recapitulação, porque eu preciso do tempo para ministrar o versículo 6. Então, eu gostaria de convidar você agora para que a gente ore mais uma vez, pedindo ao Senhor graça e iluminação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor. Só que dessa vez nós não queremos orar pela igreja de uma forma geral ou por pessoas. Nós queremos orar por nós mesmos, Pai. E a nossa oração, Senhor, é pedindo ao Senhor que ilumine o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que de fato a palavra chegue ao nosso coração no poder do Espírito Santo e ela opere em nós a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Então nós vamos para esse tempo de palavra, tá? E a gente vai aqui meditar um pouco, querido, no que diz respeito a esse texto. Eu tenho dito a vocês que essa carta de Paulo aos Romanos, na minha concepção, é a minha concepção, tá bom? É o meu gosto pessoal como estudante da Bíblia, é a carta mais extraordinária que nós temos na Bíblia. Não estou menosprezando os outros livros, de forma alguma, amo todos, mas por se tratar, querido, ou por tratar do tema da salvação e das complexidades que existem em relação à salvação, essa aqui ela é insuperável, na minha concepção, tá bom? Bom, nós estudamos, irmãos, os versículos 5 e 6, nós estamos estudando os versículos 5 e 6, e a gente já gastou um bom tempo estudando o versículo 5, né? Agora a gente vai trabalhar o versículo 6. Esses dois versículos, queridos, 5 e 6, eles são uma explicação do versículo 4, tá? O versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você percebe que esse versículo 4, ele tem uma divisão. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, é uma parte do texto. É uma divisão. A outra divisão é para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então nós temos essa divisão muito clara nesse texto. O texto está dizendo, querido, que o cristão é alguém que já morreu para a lei, tá? No caso aqui, a lei de Deus. O cristão é alguém que está morto para a lei, e essa morte, ela acontece por meio do corpo de Cristo, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela tem um propósito específico, é que nós sejamos de outro. Eu morri para a lei, para que eu pertença a outro, né? E esse outro aqui é Jesus Cristo. Então veja, o crente é alguém que está morto para a lei, e ele morreu para a lei por meio da morte de Cristo, por meio do corpo de Cristo. Ele morreu para pertencer a Jesus Cristo, né? Se você voltar um pouquinho lá, nos versículos iniciais, Paulo vai dizer que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele estiver vivo, né? E aí ele vai ilustrar essa verdade falando da mulher que está ligada ao marido enquanto o marido estiver vivo. Se o marido morrer, ela está livre para poder casar com quem ela quiser. Mas se ela casar com outro homem, estando o marido vivo, ela está cometendo adultério. Então ele está ilustrando essa verdade. E aí no versículo 4, ele estabelece esse princípio que vai reger praticamente todo o restante do capítulo, né? Eu disse que o versículo 4 é o versículo mais importante do capítulo 7. E o versículo 5 e 6, ele é tão importante quanto o 4, porque ele explica o versículo 4, né?
Eu já fiz isso no versículo 5, eu expliquei a primeira parte desse versículo 4 aqui, e agora nós vamos estudar o versículo 6, que vai tratar da segunda parte do versículo 4, viu, queridos? É para você entender, e é uma tentativa, na verdade, irmãos, da gente ser didático. O versículo 5 explicou o fato de que estamos mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. O versículo 6 vai explicar o fato de nós termos sido libertados da lei para pertencermos a Cristo, a fim de darmos fruto para Ele. Então, nesse sentido, querido, o versículo 4 e o 6 aqui, ele está apenas repetindo o que foi dito. O versículo 6 está repetindo o que foi dito no versículo 4, só que, como é característico de Paulo, ele nunca só repete uma coisa, ele repete algo acrescentando alguns detalhes que não estavam lá. O versículo 4 diz que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a Cristo a fim de darmos fruto para Ele. Agora o versículo 6, ele vai dizer essa mesma coisa, né? Só que vai acrescentar aqui alguns detalhes, querido. E qual é o detalhe interessante aqui? Ele diz que nós temos sido libertados da lei, nós morremos para aquilo que estávamos retidos, aprisionados, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esse é o detalhe que foi acrescentado, tá bom? Isso tem um significado muito importante na ministração da palavra desse capítulo, mas isso não vai ser estudado hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar aqui uma coisa interessante. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, querido, é para a expressão que começa o versículo 6. Mas agora, é muito interessante a maneira como o apóstolo Paulo gosta dessa expressão, e ela sempre vem, querido, no sentido de contrastar a vida sem Cristo com a nova vida em Cristo. Quando ele usa essa expressão, ele vai falar, ela usa ela no capítulo 3, usa no capítulo 6 e usa aqui no capítulo 7. Em todos os usos que ele faz dessa expressão, ele está contrastando a vida sem Cristo com a vida com Cristo. Deixa eu te mostrar isso, só para você perceber, querido, como que a mente desse homem, a mente de Paulo, na verdade, do Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como ela é alguém metódico, entendeu? Acho que a expressão é exatamente essa. Olha o versículo Romanos 3:20, olha o que ele diz, olha: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso aqui é Paulo encerrando o argumento que ele começou lá em Romanos 1:16, na verdade no 1:18, falando do homem debaixo da ira de Deus, que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Ele falou dos gentios, depois ele fala dos judeus, e ele encerra essa argumentação dizendo que a lei não pode justificar ninguém. É uma sentença. Qualquer pessoa que queira alcançar o favor de Deus, que queira merecer salvação por alguma coisa que ele está fazendo ou deixando de fazer para agradar a Deus, isso vai ser inútil. Por quê? Porque Paulo diz: nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei. E por que nenhuma carne será justificada? Porque a lei tem uma função. A lei, ela traz apenas o conhecimento do pecado. A lei aponta o nosso pecado. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para revelar ao homem o seu próprio pecado. Então, se você perceber, esse é um versículo assim meio que desesperador, porque não há esperança para o homem que tenta alcançar a salvação por conta própria. Eu sou uma boa pessoa, eu não vou, eu ajudo quem precisa, eu faço isso, eu dou esmolas, eu faço caridade. Nada disso, querido, aos olhos de Deus, tem efeito no que diz respeito à sua salvação. Mas aí, olha só, versículo 21, mas agora, ele está contrastando agora o que ele disse no versículo 20 com o que ele vai dizer agora no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Você não pode ser salvo por meio da lei, você não pode ser salvo tentando obedecer às leis de Deus, fazendo boas obras, mas Deus traz um plano muito melhor do que esse.
É aquilo que ele chama de justiça de Deus. É o método de Deus para salvar o ser humano. E no que consiste esse método? É Deus sacrificando o seu Filho na cruz, no nosso lugar. E à medida que eu coloco a minha fé, a minha esperança em Cristo, eu passo a desfrutar daquilo que foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Então a salvação não é mais por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz. É por isso que Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, querido. Porque a salvação não depende mais, nunca dependeu, na verdade, do esforço humano. A salvação depende daquilo que Jesus fez. Eu sempre gosto de citar, irmãos, Atos 16, se não me engano, 16, 30, 31, parece-me. É o carcereiro tentando se matar, desesperado com o que aconteceu. Ele pergunta para Paulo: Senhores, o que eu faço para ser salvo? E Paulo vai dizer para aquele homem: creia no Senhor Jesus Cristo. O que eu faço para ser salvo? Ele diz: creia em Jesus Cristo. É isso. A salvação, ela só é conseguida por meio de Jesus Cristo. É o contraste entre o desespero do homem que tenta merecer a sua salvação e o plano de Deus oferecendo a salvação de graça, sem esforço da nossa parte. Agora, veja outro texto, Romanos 6, 20, irmãos. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. O escravo do pecado tem como fim a morte. Aí, novamente, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, há uma realidade que é contrastada aqui, querido. Daqueles que são escravos do pecado, né, vivendo para o pecado, e esse pecado está levando essas pessoas para um fim de morte, com aqueles que foram libertos do pecado, que foram feitos escravos de Deus, mas que o fim deles é a vida eterna. Há um contraste muito claro. E é lógico, há o contraste que nós estamos estudando aqui no versículo 6. Só que agora eu vou ler o versículo 5 para você perceber o contraste. Romanos 7, 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Novamente, irmãos, a palavra morte, entendeu? Porque estávamos na carne, as paixões do pecado, inflamadas, instigadas pela lei nos nossos membros, né? Elas estavam produzindo um fruto que leva para a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Aí o versículo 6 entra e diz assim: mas agora, tendo sido libertos do pecado, ou libertados do pecado, né? É o contraste, querido. É o contraste. É impressionante como Paulo gosta dessas palavras, sabe? Assim como, assim também. É outras expressões que Paulo usa demais no capítulo 5, no capítulo 6. Ele vai usando o tempo todo. Ele gosta de algumas expressões, né? E quando você ouve essas expressões, você já sabe que ele está trazendo uma verdade muito importante, querido. Bom, eu queria que você percebesse a grandeza desses contrastes. Estávamos todos condenados debaixo da vara da lei. Mesmo nos esforçando ao máximo, nós não conseguimos satisfazer a lei de Deus. Entretanto, o próprio Deus resolveu nos salvar através da justificação pela fé, né? Ele nos apresentou um método de salvação que é muito mais eficiente, que é a sua própria justiça, ou a forma como Deus salva o ser humano, que é fazendo com que ele creia em Jesus Cristo. Ou segundo contraste, éramos todos escravos do pecado e o resultado dessa escravidão era a morte, né? Aí Deus contrasta isso, né, com o fato de, por meio de Jesus Cristo, ele ter nos libertado das garras do pecado e nos dado como consequência a vida eterna. É um negócio impressionante, irmãos, impressionante isso. Bom, isso é só uma forma de introduzir essa questão toda. Agora eu queria colocar para vocês aquilo que são deduções que a gente extrai dessa introdução que eu fiz aqui agora, dessa exposição que eu fiz aqui agora, tá bom? É uma coisa interessante, querido.
quando a gente pensa no cristianismo, quando a gente pensa no evangelho, quando você pensa naquilo que Paulo escreveu em Romanos, principalmente nesse capítulo 7, nós só conseguimos chegar a uma dedução, querido. Ou você é cristão ou você não é cristão. Você não pode ser parcialmente cristão, querido. A ideia, eu já falei para vocês, né? Ou você está morto ou você está vivo. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu de novo. Essa é uma coisa que a gente traz para a nossa realidade, porque muitas vezes a gente lida com as pessoas ou com algumas pessoas como se houvesse uma espécie de meio termo entre ser crente e não ser crente, entendeu? Como se eu estivesse em cima do muro. Eu gosto muito de uma frase do pastor Jair, que foi aqui mesmo pregando. Ele disse que, ou foi numa daqueles eventos mês de julho, né? Que ele diz, olha, não existe um muro nessa conversa. Se você estiver em cima do muro, você pertence ao lado inimigo, né? Porque são palavras de Jesus, irmãos. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Não existe um meio termo, querido. É tudo muito radical, muito definido na vida cristã, entende? Ou você é cristão ou você não é. Você pode até ser um cristão fraco, ou um cristão imaturo, que precisa de ajuda, que precisa de alguém que caminhe contigo. Mas você é cristão, entendeu? Não tem essa coisa de, eu sou parcialmente cristão, eu gosto da igreja, mas... Não, querido, não tem isso. No cristianismo não tem isso, tá bom? E a segunda dedução aqui, querido, dessas coisas que eu falei para vocês, é que essas verdades expostas pelo apóstolo Paulo aqui dizem respeito a todos os cristãos. Ele não está falando apenas de alguns cristãos, ele está falando de todos os cristãos sem exceção, tá? Aplica-se a nós. Ou você é ou você não é, irmãos. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu de novo. Ou você pertence a Cristo ou você não pertence a Cristo, né? Ou você está debaixo do senhorio de Cristo ou você está debaixo do governo da lei. Ou você está debaixo da escravidão do pecado ou você foi liberto totalmente disso, está debaixo da graça. Não existe meio termo. É muito importante, querido, que a gente tenha consciência disso. É muito importante. E antes de continuar, eu chamo aqui a atenção para algo que o Lloyd Jones diz a respeito do texto que nós estamos estudando. Ele diz que há um sentido em que o capítulo 8 de Romanos é apenas uma exposição do versículo 6. Aí, na sequência, ele fala, né? Na fala dele, ele diz que o capítulo 8 não se refere apenas a alguns cristãos, mas a todos os cristãos e a cada um deles. E agora você vai entender tudo o que eu venho dizendo a vocês aqui, inclusive das deduções que eu fiz aqui, tá bom? Por que ele diz essas coisas? Parece, meu querido, né? E essa é a interpretação que eu faço, que há uma comparação entre o crente do capítulo 7 com o crente do capítulo 8. Eu já disse a vocês que há pregadores famosos no Brasil, homens de Deus respeitados, entende? Homens sérios. Na verdade, existe até mesmo a teologia reformada, que para mim é a melhor teologia que nós temos hoje, né? Há pregadores que são desse ramo da teologia reformada. Eles acreditam, querido, que em Romanos 7, principalmente aquela parte mais para o final, eu vou até ler aqui para vocês um pouquinho dela, sabe? Que aqui Paulo estava falando dele mesmo, na verdade. Olha só, versículo 12, irmãos, versículo 11. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Agora escute, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E o texto segue, ele se lamenta, termina com aquela lamentação, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, algumas pessoas dizem, olha, o versículo 7, o capítulo 7 de Romanos, trata de um crente mais fraco, né? Mais fraco.
que vivem em meio a lutas terríveis, até mesmo com relação ao pecado. E alguns pregadores acreditam que essas palavras aqui, que eu li a vocês aqui, são palavras de Paulo se referindo a ele próprio no tempo em que está escrevendo o texto, entende? Isso para mim é chocante, irmãos, mas a maioria dos pregadores da teologia reformada defendem isso. Eu vi Hernandes Dias Lopes falando disso abertamente, entendeu? Li o comentário dele para comprovar realmente, e ele defende isso, acredita nisso realmente. E aí, o crente do capítulo 8 já é um crente mais espiritual, mais forte, tá? Mais forte. É por isso que eu disse, irmãos, ou você é crente ou você não é. A fala de Paulo se refere a todos. Não tem esse negócio de gente que é meio crente, não. É todo. O capítulo 8 de Romanos se refere aos crentes de maneira geral, tá? Não é só aos crentes fortes, os crentes mais espirituais. Aqui, querido, está uma coisa inserida que nós não conhecemos bem na nossa realidade de igreja, porque isso diz respeito mais a uma época da história. E se existe hoje isso no Brasil, é uma coisa muito limitada, talvez em alguns meios mais neopentecostais, eu não sei. Não é a nossa realidade, e às vezes eu louvo a Deus por estar aqui com vocês num lugar pequeno, sem muitas igrejas. Algumas pessoas que defendem uma ideia muito louca, irmãos. Eles acreditam que há uma bênção, primeira bênção chamada de bênção da salvação. Esses cristãos acreditam numa primeira bênção, que é a bênção da salvação, e numa segunda bênção, onde acontece o batismo com o Espírito Santo. E nessa segunda bênção, querido, o crente, essas verdades que Paulo vem dizendo aqui, acontece que ele é liberto do pecado realmente. Charles Wesley, os irmãos Wesley defendiam isso com unhas e dentes. Que você pode viver um estilo de vida quase que impecável na terra. Eu não creio nisso, irmãos. Eu não creio. Sim, eu sei que existem crentes mais espirituais do que os outros. Crentes mais maduros, mais fortes na fé. Mas ele não está, querido, não é porque ele recebeu uma bênção especial do Senhor. Eu creio que isso é fruto, queridos, de busca, de um desejo no nosso coração de viver para Deus e de uma disposição, irmãos, para estudar a palavra de Deus, para orar ao Senhor, para buscar o Senhor. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, tenho estudado muito sobre isso, tenho pedido isso a Deus constantemente. Eu creio que quando Deus nos batiza com o Espírito Santo, Ele nos habilita para a obra de Deus, nos capacita a pregar com ousadia, nos dá um entendimento mais apurado da palavra de Deus. Mas isso não nos torna especiais, querido, e não nos torna impecáveis, no sentido de não cometer pecados. Não creio nisso, irmãos. Homens santos pecam, querido. E quanto mais santo é um homem, mais luta ele terá na sua caminhada, entende? Bom, queridos, só para terminar essa conclusão aqui, de acordo com esse tipo de dedução, o capítulo 7 fala apenas desse crente mais fraco, enquanto o capítulo 8 foi escrito para o crente mais espiritual, mais forte. Esse é o crente cheio do Espírito Santo, né? O outro é um crente carnal. É o que Paulo diz aqui, né? No capítulo 7. As fraquezas, as lutas, é você saber o que tem que ser feito, mas não conseguir fazer, entende? Bom, isso tudo, irmãos, que eu estou colocando para vocês, é uma forma da gente olhar para o versículo e tirar dele lições, olhar para o texto e tirar deles algumas lições para a nossa vida. Agora, veja, e aqui é uma pergunta interessante, qual é a verdade acerca do cristão que nós podemos extrair do versículo 6? Eu quero que vocês entendam uma coisa, que tudo isso aqui tem a ver com salvação e com santificação. Tudo isso tem a ver com a doutrina bíblica da salvação. A gente chama isso de soteriologia. Meu Deus, hoje está complicado. Soteriologia, irmãos, é a doutrina da salvação, tá?
Isso aqui que nós estamos estudando em Romanos tem a ver com essa doutrina da salvação. Tem a ver com conhecer o que Deus diz a respeito de nós, com quem nós somos em Cristo Jesus. Eu penso muitas vezes, querida, isso é uma coisa que está no meu coração, que parte da nossa fraqueza espiritual, parte da nossa incapacidade de produzir frutos que agradem a Deus, se dá porque nós não conhecemos realmente a fundo. Porque, irmãos, isso requer estudo, isso requer tempo de meditação, isso requer tempo imergido na Bíblia, né? Gastando, estudando, lendo, meditando, tentando aprender, ouvindo pregações expositivas para tentar compreender aquilo que é dito. Porque sem isso, querido, nós não somos firmados, irmãos. Na parábola do semeador, eu sempre cito lá o fato da semente que cai à beira do caminho, mas tem uma semente, irmãos, que o Senhor Jesus diz que é a semente que cai, se eu não me engano, que cai entre as pedras, né? Num terreno pedregoso. Ah, meu Deus do céu. Sai, coisa. Ele diz, olha, isso aí é aquela pessoa que ouve e recebe com muita alegria a palavra de Deus. Só que tem um detalhe nisso. Ele recebeu a palavra, mas não tratou de criar raízes, entende? E aí quando as lutas vêm por causa da palavra de Deus, a pessoa abandona a palavra. Eu tenho que ter raízes, irmãos, raízes. Raízes são construídas, criadas, querido, através da palavra de Deus. Não basta receber a palavra com alegria, é você ouvir, se alegrar e ser tocado por Deus e achar que aquilo é suficiente. Não, irmãos. Por isso que eu insisto, querido, que nós deveríamos, eu acredito que todo crente deveria ler a Bíblia uma vez por ano. Todo ano, uma leitura. 4 capítulos por dia, querido. Se você ler 4 capítulos por dia, antes do final de outubro, você termina a sua leitura. Se você faz um plano de leitura, quando chega no mês de junho ou julho, você já começa a ler 3 capítulos por dia, para até dezembro terminar. Isso te dá raízes. Isso faz com que você finque as suas raízes no solo da palavra, querido, e não importa a tribulação, não importa a luta, você vai permanecer firme. Eu usei aqui numa ministração que eu citei, acho que domingo atrasado aqui, eu citei o exemplo das palmeiras, né? Eu via muito, eu achava bonito aquilo, né? Você estava na roça e ao longo, olha para o horizonte, lá à frente, tem aquelas palmeiras fininhas, alta, muito alta, né? Aí quando o vento vem muito forte, que bate nela, elas envergam de uma forma que você jura que ela vai quebrar, na verdade. Ela fica ali, o vento batendo, ela fica ali. Mas quando o vento passa, ela volta de novo para o seu lugar. Ela está fincada, muito fincada na terra, as suas raízes, querido. O vento não consegue arrancá-la, entendeu? Dobra até certo ponto, mas depois ela volta para o lugar. Isso é ter raízes bem fincadas, irmãos. Há muitas pessoas, na minha caminhada, eu conheço muitas pessoas que aceitam com alegria a pregação do Evangelho, só que elas pensam que isso é suficiente. Não, querido. Eu preciso me alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Eu não sei, querido, eu leio 8 capítulos, 10 capítulos, dependendo do livro, 15 capítulos por dia, né? Você pode ler 3, você pode ler 4, você pode ler 2, desde que você todos os dias leia um pouquinho. Porque isso vai criar raízes. E não tem aquele negócio, eu terminei a minha leitura, pastor, graças a Deus, agora eu vou tirar umas férias. Não tem esse negócio, irmãos. Eu já disse para os irmãos, na hora que eu termino, imediatamente eu começo a ler outra vez. 2, 3 vezes por ano. Eu ainda vou me desafiar a ler 4 vezes no ano ainda, para ver como é que se dá para sair mesmo 4 leituras no ano. Mas o fato é que eu preciso disso, querido. Conhecer isso aqui, irmãos, saber o que está escrito, entender o que Paulo está dizendo, é algo fundamental, querido. Então vamos olhar aqui a verdade acerca do cristão que a gente vai extrair do versículo 6. A primeira verdade é, querido, que ele está livre da lei.
mas agora temos sido libertados da lei. Aqui, querido, o ensino é claro, entendeu? Isso aconteceu de uma vez por todas. Paulo usa aqui uma palavra muito forte, irmãos, para descrever essa realidade na vida do cristão. Alguns chegam a traduzir a palavra libertados aqui por desobrigados. Desobrigados. Olha só, mas agora temos sido desobrigados da lei, feitos livres da lei, tá? Isso é muito forte, querido. O que Paulo está dizendo é que a lei ela não tem poder sobre a minha vida. Aqui há um perigo muito grande. Aí você vai encontrar pregadores falando assim, olha, nós não estamos mais debaixo da lei, a lei não tem mais utilidade para nós, a lei é só para o Velho Testamento, Jesus Cristo pôs um fim à lei, e aí aquela coisa toda. Quando a pessoa defende isso, querido, muito ferrenhamente, ela pode cair num erro terrível. O crente vive debaixo da graça, ele não precisa mais obedecer lei. Pega a lei aí, rasga esse negócio, porque você não precisa disso mais, entendeu? Não precisa. Não é esse o ensino da Bíblia, irmãos. A lei é necessária. A lei ela não tem mais o poder de me condenar. A lei não me condena mais. A lei não tem mais o poder de colocar aquele fardo sobre o homem, entendeu? E sobrecarregá-lo com esse fardo, porque ele não consegue obedecer, ele se sente culpado diante de Deus, entende? Não, a lei não pode mais, a lei não tem o poder de me fazer perder, de me fazer alguém que não tem acesso à salvação. A lei não tem o poder de me condenar mais, querida. Ela não pode mais me mandar para o inferno. Porque um dia, e isso é um fato bíblico, um dia a humanidade toda será julgada pela lei de Deus, tá? Eu acredito nisso, querido. Esse, para mim, é um ensino bíblico. Não é que há um texto específico dizendo isso, mas o conjunto do ensino bíblico aponta para essa realidade. Um dia o Senhor Jesus Cristo se sentará no seu trono, no trono branco, e ele julgará a humanidade pela lei de Deus, pela lei, aquilo que está lá nos 10 mandamentos, entende? Pegue os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, não terás outro Deus diante de ti, não farás imagem para ti, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pegue os a humanidade será julgada por aquela lei. Um dia o homem estará diante do Senhor e ele vai ter que prestar conta a Deus através daquela lei. Ele será julgado, suas ações serão julgadas através daqueles mandamentos. E quando ele estiver lá, querido, se ele não tiver como seu nome escrito no livro da vida, esse cidadão estará perdido e eternamente perdido. O crente vai ser julgado, suas obras serão julgadas, eu creio nisso, é assim que eu entendo o Apocalipse, alguns textos bíblicos. Só que uma vez que ele foi julgado e ele foi reprovado, porque ele vai ser reprovado, na minha concepção, todo crente será reprovado diante de Deus, porque nós não somos perfeitos e a lei de Deus é perfeita. Só que, se você for para o Apocalipse, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Eu acho aquilo admirável. Abriram-se os livros, mas junto com os livros foi aberto também o livro da vida. E o texto diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Então, o que nos dá salvação, querido, não são as nossas obras. Eu sei que quando eu estiver diante de Deus, eu serei envergonhado, porque eu não consigo viver a lei na sua totalidade. E esse julgamento diz respeito não só às coisas que eu faço, mas também às coisas que eu digo e às coisas que eu penso. Irmãos, eu confesso a vocês que para mim é uma cena assustadora. Eu sempre brinco quando eu estou evangelizando, eu sempre brinco com as pessoas, né? Imagine que Deus pegue tudo que você viveu desde quando nasceu até agora e Ele coloque aí num HD e Ele exiba para nós tuas atitudes, tuas palavras e teus pensamentos. Vamos assistir num telão a vida da pessoa. Você consegue imaginar?
Eu me assusto, viu, Léo? Eu me assusto. A grande bênção, querido, que nós temos é que mesmo às vezes falhando em obedecer à lei, ela não tem mais poder para me condenar. Ela não pode mais fazer isso, irmãos. Nós somos desobrigados da lei. Olha, veja como que Paulo ilustra isso, irmãos. É muito interessante, querido. Romanos 7, 2 e 3. Eu vou ler o texto para vocês. Ele vai ilustrar o fato de nós estarmos livres para a lei. Olha, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, né? Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, desobrigada está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ele está ilustrando, irmãos. É essa a verdade. A ideia aqui, querido, de Paulo, irmãos, é que nós estávamos casados com a lei, né? Paulo está aqui explicando a ilustração da mulher que fora casado com um homem que agora está casado com outro, entendeu? Ela foi separada do primeiro marido pela morte e agora ela está ligada ao outro. O que ele está enfatizando aqui, querido, é que ela está totalmente livre do controle, do domínio, do poder e da autoridade daquele primeiro marido. Por quê? Porque o marido morreu. Se o marido morreu, ela não tem mais nenhuma obrigação para com ele. Agora, a pergunta que a gente faz é, em que sentido o cristão ele foi libertado da lei, irmãos? Primeiro, ele está livre da condenação da lei, eu já falei para vocês. Esse aqui é um dos textos mais libertadores da Bíblia, irmãos. Agora, versículo Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe, grave bem isso, querido, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas eu pequei. Deus sabe disso, irmãos. Pastor, mas eu errei. Deus sabe disso, irmãos. Mas por causa da morte de Jesus lá na cruz, queridos, entenda algo que eu vou dizer para você, porque isso é muito libertador, irmãos. A Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Assim como nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Sabe o que acontece, querido? Cristo morreu por mim há 2000 anos atrás. Eu já era eleito de Deus, você já era eleito de Deus. O que Deus fez foi pegar os pecados dos eleitos e colocar em Jesus Cristo e punir todos eles. Cada um deles foi punido em Jesus Cristo. Sabe o que significa? Que os pecados que eu ainda vou cometer não têm o poder de me separar de Deus. Queridos, alguém pode... Sabe por que os pastores não pregam isso? Porque eles pensam assim, se eu ensinar isso para a igreja, eu vou estar incentivando a igreja a pecar. E eu digo a vocês com a mais absoluta certeza, convicção, querido, de que se a pessoa entende realmente essa doutrina de salvação, ao invés de encontrar na graça, nesse favor de Deus para conosco, motivo para pecar, nós vamos encontrar nisso aqui, querido, um desejo profundo no nosso coração de querer agradar a Deus pelo que Ele fez conosco. É lógico que alguma pessoa dentro da igreja, né, pode entender errado, mas eu te garanto que não é essa a regra, irmãos, isso aí é a exceção. E vou além. Eu ouso dizer a vocês que uma pessoa que ouve a doutrina da graça, desse milagre de Deus perdoar os nossos pecados por meio de Cristo, nos fazendo pessoas livres para viver a vida sem essa expectativa de condenação. Se uma pessoa entende isso errado, querido, é porque ela não nasceu de novo ainda. Porque o Espírito em nós, querido, nos dará a clareza dessa verdade. Não há condenação para quem está em Jesus. Por quê? Porque nós já fomos libertos da lei, querido. A lei não pode apontar mais o dedo e dizer você errou, ei, você pecou, você fez. Não, querido.
não há mais esse poder nela. E por quê, irmãos? Porque Jesus satisfez a lei no meu lugar. Você quer um texto, irmãos? Olha, querido, Romanos 8 é algo assim, simplesmente... Meu Deus, eu não sei nem como que eu descrevo isso, irmãos. Olha, escute isso, querido, olha. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou pelos eleitos, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Versículo 31, irmãos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê nisso aqui, querido, você vai ver como alguém de fato livre. Veja, eu não estou incentivando o pecado, eu não estou dizendo que o pecado não traz consequências sobre a vida do ser humano, não é isso que eu estou dizendo, querido. Hebreus 12 diz que Deus nos disciplina porque nós somos filhos. E se Ele não me disciplina, é porque eu não sou filho. Tá? Então, quando nós erramos, nós seremos disciplinados por Deus, porque Ele é o nosso Pai e nos ama. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu só estou dizendo que o pecado não pode me separar de Deus. É isso que eu estou dizendo. O pecado não tem mais o poder de tirar a minha salvação. O pecado não tem mais o poder de me afastar do meu Deus. De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. Esse é o ensino. É isso que Paulo vem ensinando aqui, querido. Nós somos libertados da lei, irmãos. E nós somos libertados da lei por meio do corpo de Cristo, pela morte de Jesus. Foi a morte de Cristo que nos fez livres do poder da lei, do poder do pecado, entendeu? Foi ali na cruz que a nossa salvação foi garantida, irmãos. Então, em que sentido o crente foi liberto da lei? No sentido de que ele está livre da condenação da lei. Agora também ele está livre da incapacidade da lei para justificar. Eu vou já encerrar, querido, por causa do tempo, tá bom? Romanos 3, 20 e 21, mais uma vez, irmãos. Olha, por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Eu tenho aqui, e eu posso dizer a vocês, querido, biblicamente falando, que só existe duas grandes religiões em todo o mundo, querido, em todo o mundo. A religião das pessoas que estão tentando de todas as formas alcançar e merecer o favor de Deus através das práticas de boas obras, ou seja, elas estão tentando se salvar, elas estão tentando se achegar a Deus e ir ao encontro de Deus, tá? Essa é uma religião. E existe, querido, a outra religião, onde é o próprio Deus que está indo ao encontro do homem e salvando ele. Só há, querido, biblicamente falando, só há essas duas religiões. Você pode pegar qualquer religião do mundo, querido, que não seja o cristianismo autêntico, verdadeiro, e você vai encontrar pessoas fazendo coisas para merecer o favor de Deus. Toda religião aponta para essa necessidade. São pessoas que estão tentando merecer, tentando alcançar o favor de Deus, buscando se achegar a Deus. Mas essa é uma busca em glória, irmãos, sabe? É uma luta em glória, porque o homem não consegue. Irmãos, a menos que Deus venha ao coração do homem e mude o coração do homem, ele jamais se chegará a Deus. Não há possibilidade.
Você quer ver um exemplo do que eu estou falando, irmãos? Romanos 10 do 1 em diante. Olha, é Paulo falando dos judeus. Judeus, querido. Ele não está falando aqui de islamismo, não está falando de budismo, não está falando de nenhum desses ismos que tem por aí. Está falando de judeus, do povo de Deus no Velho Testamento, do povo que Deus escolheu para si, que ele se manifestou, que ele falou audivelmente, que ele levantou sacerdotes e profetas para orientar o povo, entende? Que deu o templo, o povo de onde veio Jesus, irmãos. Olha o que Paulo diz, olha, meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. Olha que isso aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu escolhi essa tradução porque ela coloca isso de maneira fácil. Os judeus não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E porque eles não conhecem, eles têm procurado isso à sua própria maneira. Eles não entendem o plano de Deus, como Deus salva. Eles rejeitam essa coisa e eles estão buscando estabelecer o seu próprio plano de salvação. Irmãos, isso é a realidade de todas as pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas como um todo. É a realidade de todas as religiões que nós temos no mundo. Pessoas que não entendem isso. Irmãos, nós deveríamos pensar em algo. Por quê? Tantas religiões, porque tantos líderes espirituais, tanta gente inteligente, mas não consegue entender o plano de Deus de salvação. O que acontece com essas pessoas, querido? Eu só posso perceber isso de uma forma, querido. Esse plano de salvação de Deus, ele só é possível por meio de revelação. É o Espírito de Deus que abre o nosso entendimento, fazendo com que nós entendamos o plano, irmãos. Fora disso, o homem vai tentar e vai buscar e vai fazer de tudo, mas nunca vai conseguir chegar a Deus, porque há uma impossibilidade. Não é uma questão intelectual, irmãos. Isso não é intelectual, querido. Não é. Não tem a ver com a minha capacidade de apreender, de compreender aquilo que eu ouço. É revelação, querido. É revelação. É Deus abrindo o entendimento dos eleitos para que eles compreendam o plano. Eu vou encerrar, querido, por causa do nosso tempo. Mas me permita citar Atos 16. Eu vou ler o texto e eu vou encerrar ali, tá bom? Atos 16, irmãos. Paulo está em Filipos. Atos 16, versículo 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que se haviam reunido ali. Agora preste muita atenção, querido, porque essa para mim é uma das revelações mais importantes da Bíblia no que diz respeito à salvação. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Esse é o único meio de alguém entender o plano de Deus. É Deus abrir o coração. É Deus tirar o véu do entendimento, querido, para que a pessoa compreenda verdades espirituais. Você pode entender isso aqui intelectualmente, você pode até falar disso intelectualmente, querido, mas essa verdade só entra no teu coração por uma ação sobrenatural
de Deus na vida da pessoa. Não há outro meio, irmãos. É por isso que nós temos tantas religiões. É por isso que nós temos no próprio judaísmo, entre os judeus, os israelitas, o povo eleito de Deus na velha aliança, tanta gente se perdendo, porque eles não entendem isso. Por não compreender o plano de Deus, eles estabelecem o seu próprio plano de salvação. É assim com as religiões do mundo. Só não era assim conosco por causa da graça de Deus na nossa vida. Porque Deus, em algum momento da sua caminhada, Ele abriu o teu entendimento e fez você compreender essas verdades. Se Ele não faz isso contigo, você está perdido. Eu digo, irmãos, e tenho dito isso repetidamente, não é a minha capacidade de ensinar, não é o meu carisma, não é a minha oratória, não é a minha eloquência, não é nada disso. Qualquer ferramenta que o pregador use na intenção de levar o homem a Cristo vai ser frustrada, irmãos. Porque o entendimento da verdade que liberta o homem do pecado é algo sobrenatural. É algo que só Deus pode dar ao ser humano. Outro homem não pode fazer. Porque se pudesse, irmãos, todo mundo que eu conheço seria salvo. Sim, querido. E eu não me importaria de sentar um dia com a pessoa, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia para ela, tentando fazer ela entender que se eu soubesse que isso daria salvação a essa pessoa. Eu tenho feito isso nas redes sociais. Todos os dias uma mensagem. Todos os dias uma mensagem. Mas eu faço isso com uma consciência. É Deus quem vai abrir o entendimento. É Deus que vai iluminar o entendimento. E quem vai salvar, não sou eu. Hoje eu estava orando por uma pessoa hoje. Eu disse para ela o seguinte: não ponha sua confiança em mim. Não pense que eu tenho um poder para lhe ajudar. Não pense que, se a senhora quiser crer em alguém, creia no Senhor, creia em Deus. Coloque a sua confiança nele, porque é Ele que tem o poder para lhe ajudar, não eu. Eu posso orar, eu posso ser o instrumento de Deus para que Deus lhe ajude, lhe abençoe. Mas eu de mim mesmo não tenho o que lhe dar. Eu digo isso a vocês, irmãos. Eu não tenho o que oferecer a vocês. Não tenho. Eu me coloco como instrumento de Deus. E eu oro para que Deus me use, para que Ele fale com vocês enquanto vocês ouvem a palavra. Essa é a minha esperança. Ok, queridos? O tempo já está corrido, não vai ter como a gente terminar a ministração, porque senão eu teria que prolongar bastante. Nós vamos orar agora, tá? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor, pedindo exatamente por isso, irmãos, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos dê a graça de compreender a sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, Pai. Estudamos a Tua palavra, Senhor. Meditamos nela, que o Espírito abra o nosso entendimento, que o Espírito remova o véu, Senhor, a cegueira espiritual e ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra produza em nós o Teu querer, a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.